Em nome da Fraternidade Rosa Cruz, agradecemos a presença, a participação de vocês. Desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Áries, governado por Marte. Touro, governado por Vênus. Grande concentração de erotismo. Só que elemento fogo com elemento terra, se puser os dois juntos, vai dar briga, apesar do intenso erotismo. Não há a mínima possibilidade de harmonia entre Áries e Touro. A mínima. Isso daqui é ação e violência pura. Esse daqui que é tranquilidade, só tranquilidade. Não tem como conciliar essas forças. Apesar do erotismo. Olha que loucura. E o pior, isso se repete do outro lado. Libra governado por Vênus, Escorpião governado por Marte. Briga também. Libra com Escorpião, sem chance. É polêmica, é violência na certa. Porque esse eixo que envolve Vênus-Marte dos dois lados é onde as correntes eróticas atingem a mais alta intensidade, dá choque. Deu para entender? Que dá choque. Amor e consciência. Dois temas fundamentais dentro da filosofia Rosa Cruz. Enquanto a humana consciência, a nossa humana consciência, não se cristificar, então, enquanto Cristo não presidir o centro da nossa consciência, continuaremos, seguiremos na cruel e sangrenta luta pela subexistência. Não é existência, pessoal, é subexistência, está abaixo da existência. Boa tarde. Nós podemos dizer que quase metade da população planetária, talvez até mais da metade, hoje apenas subexiste. Não é inacreditável isso? Como é que pode um ser racional que recebe ajuda de 12 hierarquias zodiacais chegar numa situação tão deplorável como essa? Mas é aquilo que o tio Jacques falou. Se você cristalizar as energias, se você endurecer algo que é sagrado, você provavelmente se autocondena. O que é a subsistência? A subsistência é quando a vida é lançada na miséria, na sujeira, na feiura, na indigência e na degradação. Exemplo, se a pessoa tem Vênus muito mal aspectada no seu mapa, você pega o tema natal da pessoa e ela está muito aflita, está numa situação muito ruim. Mesmo que ela tenha dinheiro, ela leva uma vida miserável. Mesmo que ela tenha empregados, ela é suja. Mesmo que ela faça plástica, ela vai continuar feia. Mesmo que ela estude, ela continua sendo indigente, né? Um ser inferior, um ser à margem. E está se degradando, ou seja, está comprometendo inclusive a próxima encarnação, que certamente será pior que esta. Tá bom assim? Terrível. Se tem uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado na vida, é ser vacilão. É se deixar levar pela correnteza. Não faça isso com a vida de vocês. Não se deixe levar pela propaganda, pelas ideologias, qualquer tipo de ideologia. Muito perigoso. Você pode se perder.
Não é só se perder, você pode se perder e demorar muito para se reencontrar. Então aqui nós temos o dilema dos signos fixos, que estão representados no arcano O Mundo do tarô que nós vimos aqui. Touro, Leão, a Águia, Escorpião e o Anjo, Aquário. Todos esses signos estão ligados à questão do amor. São fases do amor. Normalmente nós só vivemos o amor de Touro e o amor de Leão. O que é o amor de Touro? É o amor quero-quero. É o amor possessivo. Me dá, me dá. O que é o amor de Leão? É aquele amor que é só para si mesmo. É o amor narcísico, que visa apenas a perpetuação do si mesmo. Eu. Aqui é meu. Aqui é mais simples, tira o M. Eu. O que acontece com o leão? Vocês sabem que Deus, além de gozador, é sádico. Ele judia de quem peca, né? Isso está escrito nos evangelhos. Não sou eu que estou falando. Pecou, vai ser castigado. Como o leão é narcísico, ele tem muita necessidade de ter filhos. Para se ver, né? Poxa, eu vou ter que continuar. Uma preciosidade, essa joia da espécie humana, né? Eu vou ter que deixar uma herança para o planeta. E quando ele tem esses filhos, ele tem finalmente a chance de perceber que ele é. Você viu o que você é? Está ali. Você fabricou igualzinho a você. Então essa é a maior lição que Deus dá aos leões. Veja, não é o signo de leão, somos nós, porque todos nós temos o signo de leão, todos nós temos o signo de touro. Não pensa que é leonino ou taurino que eu estou falando. Estou falando da forma do ser humano utilizar essas energias sagradas. Depois tem o amor, a fase do amor escorpião. É o amor em crise. Crise sexual, crise de gênero. A crise aprofunda tanto que o ápice é quando esse amor beija a morte. Então, o grande orgasmo do escorpião é o beijo da morte. Mas agora sim, quando a gente aprender a vibrar nesse signo, o amor uraniano, o amor aquariano, esse amor pode nos salvar, que é o amor que Cristo nos ensinou. É o amor que realmente vai unir a fraternidade humana. Enquanto a gente ficar no amor de touro, no amor de leão, a gente vai viver se engalfinhando, se odiando, se destruindo. Touro gosta de mastigar. Você joga ele no pasto, ele fica lá meses. Você nem precisa perguntar se está tudo bem. Basta ter grama. Ah, eu já falei sem pensar. Como se touro conseguisse pensar, né? Eu já falei sem pensar. Como também já fiquei horas pensando no que não falei. Dá para entender esse signo? Ele fica pensando naquilo que não falou. E não pensa quando fala. É uma maravilha. Por isso que se dá bem com o câncer. Porque um viaja, touro, né? E o outro está sempre nas nuvens, que é câncer. Então se dão bem. Eles viajam para as nuvens. Olha o nome desses pronomes. Olha que maldição. Pronomes o quê? Como é que chama isso? Pronomes possessivos. Olha que horror. Implicam posse. Ter e medo de perder. A neura do touro. E desejar o que pertence ao outro também, que costuma receber o nome de cobiça.
Mas quando que a vaca vai para o brejo? Já que estamos falando de touro. Tem uma hora que a vaca vai para o brejo? Claro que tem. Nós vamos falar sobre isso. Touro é o signo da obesidade mórbida. Pesadão, lento. Entra na lama e se atola e acha bonito, vira rinoceronte. Quando então a vaca vai para o brejo? Quando a vaca escorrega nos pecados capitais e touro acumula a maior quantidade de pecado capital do zodíaco. Olha como ele é guloso, até isso ele quer muito. A gula, a luxúria, a cobiça, a preguiça e a avareza. Bota tudo isso no liquidificador, quando termina de bater faz... Então, é o problema desse eixo, onde há uma corrente erótica de extrema intensidade. Aqui é a maior região de conflitos do nosso tema natal. Predomina inveja, ódio e disputas. Portanto, acúmulo de karma. Acúmulo de karma significa renasceremos em condições piores. Tá bom? Não é isso, Anjo Bom? Quanto pior, melhor. E touro tem a ver com o abuso dos prazeres carnais. Já que ele é couro, touro, pele, doçura, prazer, isso, os prazeres carnais em excesso geram problemas hormonais, portanto, deformação do corpo, e problemas na glândula tireoide governada por touro. A glândula tireoide é interessante, porque o planeta que rege essa glândula é Mercúrio, mas o signo relacionado com essa glândula é touro. Quem tem touro no ascendente, mal administrado, certamente terá problemas de tireoide. Certamente. Isso é muito interessante, porque é uma relação explícita. Peraí, Anjo Bom. Isso que você diz é muito interessante, porque é uma relação explícita de que touro é o karma de Gêmeos. Como esse karma se transfere a partir da passagem de um bastão. Bem lembrado. Muito bem lembrado. Outro problema de touro, acúmulo de água e adiposidade. Vai inchando depois de uma certa idade. Gera corpulência, pesadez, inércia ou preguiça. Fixidez, não muda de jeito nenhum. E lerdeza. Tudo demora muito. Se você tem planetas em touro, toma cuidado. Perigos do materialismo. Chegamos, tio Jaque, no que eu ia falar. O maior problema de touro, ou dos signos de terra, mas touro em particular, é, sem dúvida, o materialismo. A grande pergunta, né? Nós vivemos numa civilização onde predomina o individualismo. Né? Você tem que se fazer, você tem que ser empreendedor. Essa ideologia horrorosa que a gente vive hoje. Isso construiu essa civilização tenebrosa que nós vivemos hoje. Né? Pulverizada pela miséria. Por quê? Porque essa ideia do mundo ter dono. Então, quem é ganancioso quer fatias, quer partes do mundo, quer cercar o mundo. Muitas vezes quer o mundo todo só para si. Então, nós temos esse problema que não existe na natureza. Foi o homem que criou a ideia de propriedade privada. O Stanley Kubrick dá um exemplo bonito disso no filme 2001, Odisseia no Espaço.
hipoteticamente, ficcionalmente, ali seria o surgimento da propriedade privada, quando um grupo de símios expulsa outro grupo através da violência. É o nascimento da civilização humana. Nós somos seres violentos, cruéis, extremamente egoístas. E queremos que o planeta seja saudável. Não tem como. Divisões de território. Viver em fortificações. Levantar muralhas. Só o ser humano faz isso. Excludência. O materialismo necessariamente leva a um regime de excludência. A acumulação de riquezas necessariamente gera excludência? Tudo indica que sim. Basta olhar o mundo ocidental. Basta olhar o Brasil. Rico para um lado, pobre para o outro lado. Isso sem falar na discriminação de cor, de religião, de sexo. A felicidade e a realização pode ser medida pelo poder aquisitivo? Por que a gente compra a ideia de que tendo dinheiro eu vou ser feliz? Se eu conseguir um bom emprego, uma boa posição, um bom salário, eu estou a meio caminho da realização. Por que a gente entra nessa história estúpida? Ainda hoje, há 5.000 anos atrás, dá para entender, mas ainda hoje a gente compra essa mentira. É inacreditável. A gente quer se empanturrar. Tem gente que come, só para de comer quando começa a se sentir mal. Você é esse caso, né, Anjo Bom? Olha a corpulência do Anjo Bom. Como é que funciona para você? Eu como enquanto a minha relação com a comida tem uma troca, né? Eu troco com a comida. Entendi. Enquanto ela conversa comigo... É uma relação de troca-troca. É uma troca. Olha, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, encarnou no século XVIII. Viveu bem no centro do século XVIII. Faz tempo, né, gente? Faz tempo. Vamos ver o que ele dizia naquela época. Essa vida agitada... Maravilhoso, né? Essa vida agitada e tumultuosa me condena a um estado de embriaguez. Com tal quantidade de objetos desfilando diante dos meus olhos, eu vou ficando confuso e aturdido. Bom, se ele ficava assim no século XVIII, como nós ficamos hoje? Tio Jacques, como que nós ficamos hoje? Se ele ficava embriagado, eu acho que a gente já está alcoólatra. Completamente alcoólatra, né? Continuando Rousseau. De todas as coisas que me atraem, nenhuma toca o meu coração. É um monte de objetos, nenhum alcança o coração. Embora todas essas coisas juntas perturbem os meus sentimentos e os meus sentidos, de modo a fazer que eu esqueça o que sou. Olha isso. E qual o meu lugar no mundo? Pessoas, os seres humanos já diagnosticaram isso e não adiantou nada. A gente continua estúpido como sempre. Por quê? Oi? Pois é. Pois é. Que coisa impressionante isso. Vamos ver um cara que encarnou o século seguinte e que tem sol em touro e lua em touro. Então esse é taurino pra caramba. A organização social moderna, século XIX, né? Porta gritantes contradições, desde suas bases. De um lado, fomenta forças industriais e científicas inigualáveis no panorama da história da humanidade. Nunca a humanidade fez essas proezas. Mas, por outro lado,
Estamos diante de sintomas de decadência que ultrapassam em muito os horrores dos últimos tempos do Império Romano. Não é inacreditável que a gente não fez nada para mudar? Só pioramos? O diagnóstico já está dado há muito tempo. O que acontece com a nossa letargia? Será que eles põem alguma coisa na água para a gente ficar mongo? Põe, né? Tudo parece estar impregnado do seu contrário. As máquinas dotadas de maravilhoso poder de amenizar e aperfeiçoar o trabalho humano. Olha as máquinas. Mas no balanço final, acabam sacrificando e sobrecarregando o próprio ser humano. Na média, hoje, você precisa trabalhar 2, 3 vezes mais para ter o mesmo salário que há uma década atrás. Que mundo idiota é esse? Materialismo. As mais avançadas fontes de saúde, graças a uma misteriosa distorção, degradam-se em fontes de penúria. Com o mesmo poder que a humanidade domina a natureza, o homem parece condenar-se à escravidão de si mesmo e dos seus semelhantes. Tudo se reduz à sua própria infâmia. Até a pura luz da ciência parece incapaz de brilhar, senão no escuro pano de fundo da própria ignorância. Continuamos profundamente ignorantes, inclusive de nós mesmos. Todas as invenções e progressos parecem animar de vida intelectual o reino da matéria. Ele nem conhecia informática, cibernética. Já falava da inteligência entrando no reino da matéria. Olha que profeta. E isso estupidificando a vida humana, tornando a vida humana cada vez mais estúpida. O ser humano cada vez mais animalizado. A máquina evolui e o ser humano degringola. A modernidade burguesa gera uma sociedade capaz de desenvolver gigantescos meios de troca e produção. Nossa, o mundo produz muita coisa, concentrando riquezas enquanto espalha a miséria. Assemelha-se ao feiticeiro, incapaz de controlar os poderes ocultos desencadeados com suas próprias fórmulas mágicas. Então, nós inventamos máquinas de devorar carne humana que não param de crescer com essa carne humana que ela come e consome. O filme Matrix também diz isso, que o ser humano se transformou numa pilha. Mafalda, grande Mafalda, cuidado, irresponsáveis trabalhando. A Mafalda é genial. Ela é um harmônico da Lisa, dos Simpsons. A Lisa também é crítica do nosso mundo. Por mais quanto tempo a Terra suportará a violência e a predação, ou seja, a atividade predatória da ganância humana, materialismo? Quanto tempo mais a Terra aguenta? Alguns dizem que no máximo 2 décadas. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.